Bom dia, pessoal. Aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, terça-feira, 27 de outubro de 2020. Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. Dia Nacional da Mobilização Pró-Saúde da População Negra. E Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, que podem causar dores nas articulações ou nos ossos, e atraso no desenvolvimento infantil devido à presença da hemoglobina S nos glóbulos vermelhos. E também Dia do Engenheiro Agrícola. E na história, em 1810, os Estados Unidos anexavam uma antiga colônia espanhola da Flórida Ocidental ao seu território. O atual estado da Flórida era uma colônia espanhola e foi anexada ao território norte-americano em 1810, então. Em 1892, nasceu na cidade de Quebrangulo, no sertão de Alagoas, o escritor e jornalista Graciliano Ramos. Em 1910, ele se mudou para Palmeira dos Índios, onde assumiu como prefeito da cidade. E em 1928, no caso, ele assumiu como prefeito. E renunciou ao cargo 2 anos depois e mudou-se para Maceió. Então, dois relatos depois que ele lançou quando prefeito, ele acabou lançando o livro Caetés. Depois desses relatórios que ele fez quando prefeito, acabaram resultando nesse livro Caetés. E um pouco depois ele escreveu o livro São Bernardo, em 1934. Em 1936 ele lançou a obra Angústia, e nesse mesmo ano ele foi preso pelo governo de Getúlio Vargas sob suspeita da participação na intentona comunista. E Graciliano Ramos foi demitido do emprego na imprensa oficial e foi preso depois no Rio de Janeiro. Graciliano Ramos foi solto em 1937 e transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde continuou a escrever outros romances, contos e livros infantis. Um ano depois ele lançou a obra Vidas Secas, que acabou se tornando a sua obra mais famosa, que falava sobre os retirantes nordestinos. Sobre os seus sofrimentos na prisão, ele acabou escrevendo eles em um livro chamado Memórias do Cárcere, que foi publicado em 1953, no mesmo ano da sua morte. Ele faleceu então em 20 de março de 1953, no Rio de Janeiro, vítima de câncer de pulmão. Em 1904, o então prefeito George McClellan inaugurou o metrô de Nova York, nos Estados Unidos. Enquanto Londres possuía o mais antigo sistema desse tipo de transporte, inaugurado em 1863, e Boston havia construído o primeiro metrô dos Estados Unidos em 1897, o metrô de Nova York se apresentava como o maior de rede subterrânea de transporte dos Estados Unidos. A primeira linha, operada pela Interborough Rapid Transit Company, IRT, abreviação, viajava a 14,6 km por hora, passando por 28 estações. A linha partia do City Hall e seguia para o grande terminal ferroviário central, e de lá dirigia-se no sentido oeste, ao longo da Rua 42, rumo a Times Square. A linha então desviava-se para a direção norte, desembocando na Broadway e no Harlem. Às 19 horas do mesmo dia, então, o metrô foi aberto ao público em geral, e mais de 100 mil pessoas pagaram para dar o primeiro passeio no novo sistema de transporte da cidade. 100 mil pessoas apenas no primeiro dia. Isso em 1904. 1912. Foi inaugurado o primeiro trecho da usada obra do Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Este pedaço inicial entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca tinha uma extensão de 528 metros e 220 metros de altura. No dia da inauguração, 577 pessoas pagaram para subir ao Morro da Urca, e a obra contou com operários brasileiros e portugueses.
e equipamentos e materiais importados da empresa alemã J. Pauling. O projeto foi idealizado pelo engenheiro Augusto Ferreira Ramos, que pensou em um sistema teleférico que facilitasse o acesso ao cume do monte. 3 meses depois, em 18 de janeiro de 1913, o bondinho passou também a fazer o percurso do Morro da Urca ao topo do Pão de Açúcar, um paredão rochoso com 396 metros de altura. E depois, em 1972, os bondinhos alemães foram substituídos por um modelo italiano com uma capacidade maior de 75 passageiros por bondinho, que são os modelos parecidos com o que tem hoje, se é que não são os que estão lá ainda. Tá? Em 1951, ocorreu a primeira utilização da radioterapia em um paciente, através da utilização de uma bomba de cobalto. Então fez-se a radioterapia, ou seja, utilizando a radiação como uma forma medicinal de tratar doenças, né, especificamente o câncer. Então, em 1962, ao recusar concordar com o disparo de um torpedo nuclear de um submarino soviético contra um navio de guerra norte-americano, o oficial russo Vassili Arkhipov evitou uma possível guerra nuclear durante a famosa crise dos mísseis em Cuba. O curioso desse fato é que ele foi revelado pelo governo russo somente no ano de 2002. O fato ficou sob sigilo desde 1962 até 2002. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-metalúrgico e ex-sindicalista, foi eleito presidente do Brasil. Era a sua 4ª candidatura à presidência após fracassar nas eleições de 1989, 1994 e 1998. Candidato do Partido dos Trabalhadores, ele foi eleito com a votação recorde de 50 milhões de votos, derrotando o rival José Serra do PSDB. Coincidentemente, ele se elegeu justamente no dia do seu aniversário. Lula nasceu em 27 de outubro de 1945 em Caetés, Pernambuco. E em 2006 ele se reelegeu com a vitória no segundo turno sobre Geraldo Alckmin do PSDB. E com isso, pessoal, encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Desejo a todos uma excelente terça-feira e um abraço do professor Elton. Fiquem com Deus.